A gente está começando hoje nosso quinto encontro, né, da nossa formação sobre comunicação pastoral. E é uma alegria a gente hoje falar sobre comunicação e liturgia. Hoje conosco a gente tem a alegria de receber uma pessoa que comunicação já é a área dela, né? Ela já lida com isso, que é a irmã Tayane Oliveira. Ela é paulinas. Ela é religiosa, né, da Pia Sociedade de Filhas de São Paulo, e ela é graduanda em teologia pela PUC Minas também. Vou deixar para ela, né, terminar de se apresentar, para a gente aproveitar um pouquinho mais aí da irmã Tayane. Seja bem-vinda, viu, irmã? Então, obrigada, Aline, graça e paz a todos vocês, né, que estão participando desse momento formativo. Sobretudo, é um momento de partilha, onde a gente tem a oportunidade de aprofundar um pouco mais, né, conhecermos mutuamente, conhecermos também as temáticas que giram em torno, né, dessa realidade da Pascom, né, que é mais do que uma pastoral, mas ela abarca toda a vida da igreja. Então, como a Aline adiantou, meu nome é Tayane, eu sou uma filha de São Paulo, irmã Paulina. Atualmente eu resido aqui em Belo Horizonte e faço teologia na PUC Minas, né? Também tenho uma graduação em enfermagem, cheguei a exercer a profissão, mas quando o Senhor me chamou para ser filha de São Paulo, para viver essa dimensão da pastoral da comunicação, eu deixei para agora ser uma comunicadora do Evangelho. Então, para quem não conhece as Irmãs Paulinas, o nosso carisma é viver e comunicar Jesus Mestre, caminho, verdade e vida, através dos meios de comunicação social. Então, a comunicação, ela está no cerne do nosso carisma, né? Ela faz parte, ela é a grande meta, o grande objetivo da nossa missão dentro da igreja. E para mim, foi uma grande alegria quando eu recebi o convite para poder falar sobre a dimensão da comunicação na liturgia, né, sobretudo dessa comunicação, justamente dessa parte tão importante da nossa vida, né, que, na verdade, ela envolve toda a nossa vida, não só dentro do contexto religioso da celebração eucarística, propriamente dita, mas também, à medida que nós formos conhecendo, introduzindo, mergulhando dentro dos conceitos que estão envolvidos dentro dessas duas palavras, comunicação e liturgia, então nós vamos nos dar conta de que ela é um conceito bem amplo, e ela envolve a nossa própria vida. Por isso, ela é essa transmissão do mistério, né, como o próprio subtítulo sugere. Então, Aline, você vai falar mais alguma coisa? A gente começa? Não, pode começar. Alguém quer falar alguma coisa aqui antes da gente começar da irmã começar a falar ou podemos seguir? Podemos seguir. Está certo, então. Então, vamos começar essa nossa conversa. Eu acredito que antes de iniciarmos esse nosso momento de partilha, né, sobretudo, eu desejo que vocês também, quando se sentirem de fazer alguma pergunta, alguma coisa que não ficou devidamente esclarecida, dentro daquilo que eu aprendi, né, porque a gente está aprendendo sempre, né? Então, dentro daquilo que eu puder responder, pode ter certeza que eu vou nessa conversa, né, responder as perguntas ou as colocações, e se eu não souber, eu mando para depois a resposta para a Liri, e aí ela vai e comunica. Mas antes de nós começarmos, eu gostaria de convidar a vocês, né, a nós, para fazermos a oração do comunicador, né? Aqui nós temos comunicadores que vivem a sua missão em várias instâncias da igreja, não só dentro da comunicação, dentro da pastoral da comunicação, né, como a Aline tinha me dito, existem várias pessoas que atuam em diversas modalidades, em diversas pastorais aqui nas suas realidades comunitárias. Então, eu convido para que cada um que também é chamado a ser comunicador, para que faça comigo essa oração.
Ó Deus, que para comunicar vosso amor aos homens, enviastes vosso Filho Jesus Cristo e o constituístes mestre, caminho, verdade e vida da humanidade, concedei-nos a graça de utilizar os meios de comunicação social, imprensa, cinema, rádio, audiovisuais, para a manifestação de vossa glória e a promoção das pessoas. Suscitais vocações para essa multiforme missão. Inspirai aos homens de boa vontade a colaborarem com a oração, a ação e o auxílio material, para que a Igreja anuncie o Evangelho a todos os homens, através desses instrumentos. Amém. Então, vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, essa é uma oração que, porventura, quando eu estava procurando, né, algo para a gente iniciar, eu encontrei justo no site da Pascom. E essa oração, quem a escreveu, né, quem foi inspirado a redigi-la foi justamente o nosso fundador, o padre Tiago Alberione. Ele é o fundador da família Paulina, que ela é composta de 10 membros, né? Dentre eles, nós temos 5 congregações, das quais nós, paulinas, fazemos parte. Então, dito isso, eu queria começar essa colocação com uma pergunta. Já que a gente vai falar da comunicação na liturgia, né, do ser comunicador dentro dessa dimensão da forma como nós vivemos a nossa fé, a primeira pergunta que eu teria para você seria, quem é o modelo por excelência do comunicador? Quem tiver alguma ideia, quem quiser colocar, né, alguma sugestão, aquilo que acredita, com base na sua própria experiência, pode ficar à vontade agora para poder responder. É o momento, assim, da gente interagir um pouquinho, para eu saber qual a visão também que vocês têm do que é, de fato, comunicação dentro da própria igreja, né? É só divulgar os acontecimentos que estão passando na paróquia, é só dar os avisos no final da missa. O que é, de fato, a comunicação para vocês? E quando a gente fala de comunicação dentro de um aspecto, dentro de um segmento, dentro da igreja, geralmente nós temos um modelo, né? E aí eu queria ouvir de vocês, quem seria o modelo por excelência do comunicador? Pode abrir o microfone, a tela, quem quiser interagir aí. Eu ia responder a mesma coisa que a Gabriele respondeu aqui, que seria o nosso modelo Jesus, né? Não tem como. O modelo por excelência. Eu acho que a gente precisa buscar, né? Ser como ele a gente não vai ser, mas a gente precisa buscar essa excelência de Jesus Cristo, né? Isso aí é unânime, não tem como, né? Sobre a questão de comunicação das paróquias, assim, eu falo que a comunicação ela se adequa à realidade de cada paróquia, né? Então, assim, se para uns, assim, é muito tranquilo de ter uma rede social, de fazer uma transmissão, para outros ainda está caminhando. Se para uns a Pascom se restringe ali ao que o padre ordena ou pede, para outros já tem uma autoridade, uma liberdade, né, para poder criar, né, e tudo, acima de qualquer coisa. E eu acho que a gente também deveria ou deve ter a questão do querigma, né? Assim, esse encontro com Jesus, para a gente não ficar só no transmitir, no produzir, no dar avisos, entende? No cumprir ordens, né? Então a gente precisa ter viver esse querigma, né? Assim, não sei se todos nós já vivemos ou se a gente tem que viver isso no dia a dia ou com frequência para a gente sempre lembrar desse modelo por excelência. Muito bom, Hebe, excelente resposta. Sabe
com isso daqui já foi praticamente metade do encontro de hoje. Se alguém tiver mais alguma colocação, se não, vou dar continuidade, então. Bom, então é justamente aquilo que a Hebe falou para gente, para nós. Então, o modelo por excelência de todo comunicador, né, na verdade, de todo cristão, se nós bem pensarmos, né, na definição do termo, é justamente a pessoa de Cristo, né, o próprio Jesus. Então, o nosso caminho, a nossa meta, o objetivo, né, a nossa caminhada e o nosso projeto de vida, ele tem que nos levar para esse fim último, que é nos tornarmos semelhantes a ele. É claro que, como a própria Hebe falou também, a gente não vai chegar no modelo de perfeição, numa semelhança exata, tal qual foi Jesus, mas nós vamos nos aproximando. Então, por isso, essa imagem que eu coloquei, né, a gente vê elas se misturando, mas a gente vê que ainda não é uma associação perfeita, né? Porque esse é um caminhar contínuo, né? Um caminhar que nos leva a cada vez irmos nos assemelhando a ele, né? De forma que, ao final da vida, nós possamos fazer, né, como São Paulo, né? A experiência que ele faz ao longo da sua vida, que é dizer que já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então, as nossas ações pastorais, as atividades que desempenhamos, bem como as propostas, as metas, os objetivos, eles têm que gerar em torno dessa meta comum, que é justamente isso, incorporar em nós o jeito de Cristo comunicar, o jeito de Cristo falar, o jeito de Cristo ouvir, o jeito de Cristo enxergar, né? O jeito de Cristo se relacionar. É essa a nossa missão, é esse o nosso espelho, e é dessa forma que cada um de nós, como comunicadores, devemos nos espelhar, né? Devemos proceder. Porque enquanto cristãos, enquanto vivemos dentro dessa nossa missão, dentro da igreja, seja na frente da PASCOM, seja na frente das demais pastorais, o nosso modelo é Cristo. Então, tendo em vista qualquer âmbito da comunicação, ou de qualquer outro apostolado, ou de qualquer outra dimensão do nosso servir dentro da igreja, o modelo, por excelência, sempre vai ser a pessoa de Cristo, né? Mas lembrando que nós, nessa caminhada, nós não vamos chegar a uma semelhança perfeita, mas a nossa caminhada é de amadurecimento, para que nós nos aproximemos daquilo que Jesus nos deixou como ensinamento. Então, tendo essa definição, nós vamos partir para um pouco para diferenciar os conceitos, né, ou determinar os conceitos, primeiro, da comunicação, entender o que engloba essa dimensão dessa palavra, e depois nós vamos entender um pouquinho o que é da liturgia. Claro, em determinados momentos, elas vão conversando e a gente vai ver na prática como se dá a importância da relação desses dois conceitos dentro da nossa atividade apostólica, como lideranças, né, da comunidade, como pessoas que servem a igreja dentro dessa dimensão. Então, começando pela dimensão da comunicação, né, nós temos aí duas palavras: comunicação, comum, a ação, né? A ação de tornar algo em comum, a ação de fazer com que algo seja conhecido, né? Então, a comunicação, ela vai nessa linha, e ao mesmo tempo que nós compreendemos esse conceito, é possível que nós entendamos que a comunicação, ela só existe quando se é possível estabelecer uma relação. Seja essa uma relação comigo mesma, seja essa uma relação com o outro, seja essa uma relação com o outro dentro da dimensão de Deus, né, da compreensão de Deus, e seja a relação com o cosmos, a natureza, né, com o ambiente no qual nós encontramos.
Então, dentro dessa dinâmica da sociedade, a gente vê como necessidade para o processo comunicativo, de que se haja um aprimoramento cada vez mais constante. A gente vê que os meios, a gente vê que a sociedade, ela, em cada período, em cada época, ela tem uma necessidade, ela tem uma problemática, ou ela vive um processo que vai mudando ao longo do tempo. Então, para que eu tenha uma comunicação eficaz, é preciso que esse processo ele seja também atualizado dentro do próprio jeito, da própria forma de se fazer comunicação. Assim sendo, quando a gente olha para a comunicação dentro dessa dimensão da liturgia, então os ritos e celebrações, eles também precisam preservar esse sentido, esse significado que é próprio do nosso jeito de celebrar, de ser igreja. Então, por mais que essa dinâmica no mundo, na sociedade, ela esteja em constante evolução, é importante cuidar para que os ritos e celebrações, né, que fazem parte do nosso cotidiano, do nosso ser igreja, da nossa convivência comunitária, eles também acompanhem esse processo e mantenham o significado, o sentido daquilo que é essencial. Também, com esse fenômeno, a gente percebe uma evolução dos meios e da sociedade, né? Há 109 anos atrás, quando o padre Tiago Alberione fundou a nossa congregação, os meios de comunicação que existem era basicamente o rádio e a imprensa, né? Daí surgiu também as livrarias, devido à existência desse que era o meio que era o mais eficaz, né? Que era a forma mais, como eu posso dizer, moderna da época. Com o passar do tempo, foi se nascendo ali, foi se desenvolvendo a TV, depois nós tivemos o advento da internet, e hoje nós temos esse boom tecnológico que a cada ano vai se renovando, numa velocidade muito rápida. Então, também, a liturgia, ela acompanha esse processo, e nós devemos ver esses meios como formas de nos auxiliar na nossa missão de evangelizar. Por isso, né, que eu coloquei ali, que é um desafio para a liturgia, para acompanhar essas necessidades que elas se despertam, às vezes, de forma bem rápida, abrupta, e às vezes, se nós não nos atualizamos, se nós não nos atentamos e não utilizamos esses meios como forma de também nos ajudar na nossa missão como comunicadores, a gente pode correr o risco de ficar para trás, de utilizar, às vezes, uma linguagem arcaica que às vezes não vai mais corresponder às necessidades das pessoas. Haja vista que hoje, quando a gente fala, né, dessa dinâmica de informações, percebe-se que as pessoas elas já não têm muita paciência para poder esperar muita coisa, né? Hoje é tudo muito rápido, hoje é tudo tem que ser tudo muito efetivo. Então, nós temos que ficar de olho por dois motivos. Primeiro, para acompanhar esse processo constante, contínuo de desenvolvimento. Segundo, também de não deixar que aquilo que é essencial, aquilo que norteia, aquilo que é o núcleo da mensagem, né, que é justamente essa dimensão da evangelização, para que ele não se perca. Então, é manter-se atualizado, mas também conservar-se o essencial. Então, dentro dessa dinâmica, né, o que nós compreendemos como o que é a comunicação? Então, como eu havia dito de outra maneira, a comunicação ela é um processo de interação e de trocas. Então, a comunicação ela só pode existir quando existe uma relação estabelecida. Se você tem uma mensagem, mas não tem quem a receba, né, ou ela não chega à pessoa que você deseja alcançar, então não houve comunicação. Né? Quando a gente fala que houve falhas ali no processo de comunicação, é justamente porque essa mensagem não alcançou o seu fim, não alcançou
que se desejava. E a comunicação, ela existe o seu nível pessoal, né, que diz respeito à própria pessoa, é uma comunicação mais interna, ela gera autoconhecimento, ela fala de si mesma, é a comunicação que existe da pessoa consigo mesma. E existe a comunicação que é interpessoal, que é aquela comunicação que ela é mais ampla, ela vai para além de mim, como eu disse anteriormente, é aquela comunicação que eu tenho com a pessoa do outro, né, esse outro como igual, como o meu colega, como aquele que trabalha e atua comigo dentro da pastoral, mas também tem o outro com O maiúsculo, que é Deus, né? Que com ele também estabelece uma comunicação conosco. Né? A revelação, que é a essência da nossa fé cristã, é justamente essa crença que nós temos nesse Deus que se comunica, né? Primeiro, no Antigo Testamento, através dos profetas, através de mediações, através ali da própria criação, e depois, no Novo Testamento, quando ele se encarna e alcança a sua comunicação de forma plena, né? Essa comunicação, ela também existe, ela também possui sinais, né? Possui meios para que ela possa acontecer. Então, os sinais, como o que a gente conhece como sinal comunicativo, seriam os gestos, as palavras, os sons, seriam os meios que eu utilizo para comunicar. E também ela pode pode se dar por meios físicos, né, que seriam os aparatos tecnológicos. Seria o microfone, a internet, seria o celular, seria esses meios físicos que nós utilizamos para estabelecer as vias de comunicação. E também tem os signos, né, que elas mexem mais com os sentidos, é aquilo que é palpável, que são as cores, a textura, a língua que se fala, o cheiro que se sente, né, o sabor que se experimenta. Isso proporciona com que nós possamos nos relacionar, nos comunicar com o meio que está à nossa volta. Bom, dito isso, aí coloco essa pergunta, né, para refletir, se tiver alguém que quiser responder, é só levantar a mão, mas já pensando nessa dinâmica, eu pergunto para vocês, os sinais e símbolos da liturgia e seus significados são de fato conhecidos pelas pessoas que participam das celebrações? Ou será que muitas vezes esses sinais são tidos como absolutos, né? Eles estão lá porque tem que estar, não porque tem um sentido que de fato justifique ou que ajude a aprofundar a vivência do mistério desse sinal, né? Quando eu estava vendo essa pergunta, eu me lembrei de uma experiência que eu tive numa missão que eu fui no início desse ano, na Semana Santa, em que participando ali da celebração com a comunidade, né, onde eu estava, a todo momento eu tentava explicar, né, falar um pouco do sentido daqueles sinais, daqueles elementos, daqueles ritos que nós utilizávamos ali para a celebração da Semana Santa, fossem eles na Quinta-feira Santa, na sexta, no sábado, para ajudar com que aquelas pessoas também vivessem essa dimensão da revelação do mistério através daqueles sinais que a gente celebrava na liturgia. Então, a consciência de que esses sinais e esses símbolos que nós utilizamos no cotidiano da liturgia, seja até na missa do tempo comum, eles têm um sentido e nos levam a fazer essa experiência com o mistério, né, revelado, com o mistério de Deus, o mistério de Deus revelado na pessoa de Cristo, né? Então, tudo tem o seu sentido. Então, a gente precisa ter presente que todos esses símbolos utilizados no rito litúrgico, eles têm a sua importância e eles têm o seu significado. Feito isso também, é importante lembrar que dentro dessa dinâmica da comunicação, nós também temos a facilidade de dispor de recursos que favorecem a interatividade entre as pessoas.
seja através de uma câmera, seja através de um celular, seja através de algum comunicado impresso. Hoje são cada vez mais evoluídos e atuais os meios de comunicação ou os meios físicos que favorecem com que essa interatividade, essa comunicação entre pessoas, ela se dê de forma cada vez mais rápida, eficaz, né, e assertiva, né. Cabe a nós também sabermos utilizar desses recursos tecnológicos para ter uma boa comunicação, né? Para favorecer também a atividade, a missão que cada uma das nossas pastorais exerce diante da igreja. Então, dito isso, nós passamos aqui para as dimensões da comunicação humana. Então, como eu havia falado para vocês, existem quatro elementos que compõem a dinâmica da comunicação. Então, o primeiro elemento corresponde à comunicação comigo mesma, né? Ela corresponde a toda a relação toda a relação que eu for estabelecer com a pessoa do outro, primeiro, ela vai nascer do meu interior, né? Para que eu tenha uma comunicação efetiva, né, com o externo, com o próprio Deus, né, com o meu próximo, ou com o ambiente no qual eu convivo, eu primeiro tenho que estabelecer uma comunicação comigo mesma. E dentro da dinâmica da nossa fé cristã, para se fomentar essa nossa comunicação pessoal, a oração ela se faz como um elemento essencial, né? A oração pessoal, a intimidade com Deus, né? Ela é capaz de gerar no coração o amor, o perdão, a paz, a alegria. Então, para o cultivo dessa vida interior, essas práticas que aqui eu coloquei, elas são de fundamental importância, né? Porque é como se nós precisássemos subir degraus numa escada, né? Lembrando dentro da nossa dinâmica como cristãos, o primeiro degrau que nós precisamos subir é o degrau da nossa humanidade, né? Se nós não nos conhecemos, se nós não temos domínio sobre quem somos, né? Não temos autoconhecimento, nós não podemos ser, de fato, cristãos, né? Cristãos que, de acordo com a sua vivência, o sentido do seu chamado, da sua escolha de vida, seja numa vocação ao matrimônio, a vida leiga, a vida religiosa, né? Ou outra dimensão de alguma vocação eclesial, quando ele se estabelece, ele vai seguindo o caminho da santidade, mas tudo vai partindo a partir do humano, né, que é a partir do conhecimento de mim mesmo. E essa dimensão da oração pessoal, como a gente começou, né, com a oração, pegando o gancho aqui, é ela que nos favorece e nos abre para estabelecer uma comunicação efetiva. Se eu não estou bem interiormente, às vezes eu estou passando por alguma dificuldade, se algo me afeta, isso vai comprometer na minha comunicação. Se eu não tenho uma inteligência emocional, se eu não tenho uma maturidade bem estabelecida, ou às vezes são coisas que muitas vezes fogem do nosso controle, né? Quando há esse desequilíbrio, nós não conseguimos estabelecer uma comunicação eficaz com o meu meio externo, né? Seja ele dentro da pessoa, seja ele em relação à pessoa com a qual eu convivo, o meu próximo, seja ela com Deus, seja ela com o ambiente no qual eu estou inserido. Então, a dimensão da oração pessoal nos ajuda nesse crescimento interior. E é isso que, uma vez que a gente é capaz de trabalhar, né, de se conhecer, de viver esse cultivo interior, é que o nosso testemunho vai ser coerente. Porque, como cristãos, nós somos chamados a ser testemunhos de uns para com os outros. Mas esse testemunho, ele só vai ser coerente, ele só vai convencer, ele só vai atrair, né, ou contagiar o outro a partir do momento em que eu vivo essa coerência interna, né, onde eu consigo estabelecer
essa harmonia interior. Bom, então, dito uma vez colocado esse elemento, aí vem a pergunta, né? Você reza? Reserva um tempo para o Senhor, que é o outro de sua vida, aquele que vive e me vê, né? Então, é muito importante para vocês que lidam com relações, né, que lidam com pessoas, muitas vezes estão à frente de lideranças, de pastorais, estão à frente de lideranças nos grupos, nos seus ambientes de trabalho, né? É importante o cultivo através dessa dinâmica da oração. Não deixar só para o momento dos encontros em grupo, ou só quando eu tenho aquele compromisso de só rezar naquele dia. A oração ela pode ser feita em todos os momentos da nossa vida, né? Não precisa ser só num momento específico reservado. Eu posso estar agora falando, ouvindo, e posso estar rezando, né? Posso estar nessa comunicação, ela se dá no cotidiano, no ordinário da nossa vida. Bom, então a outra dimensão da comunicação é aquela interpessoal, que é aquela que vai para além de mim. A comunicação está presente em todos os dias da nossa vida. Nós nos comunicamos conosco mesmos, nós nos comunicamos com as pessoas com as quais convivemos, nós nos comunicamos com aquelas com as quais trabalhamos, nós nos comunicamos com o ambiente no qual nós estamos inseridos. Então, a comunicação é o mundo no qual nós estamos imersos nele, né? É um mundo maior do que nós. E nós estamos em constante relação, porque nós fazemos parte desse mundo, né? Nós sendo feitos à imagem e semelhança de Deus. E sendo Deus alguém que se comunica, alguém que deseja ser conhecido, né? Um Deus que se comunica principalmente através da pessoa de Cristo, então nós também somos convidados a ser comunicação no ambiente, no mundo em que nós vivemos. Mas dentro desse mundo, nós nos relacionamos com pessoas que são diferentes. Só que muitas vezes nós não sabemos conviver com as diferenças. E aí, com isso, surgem os conflitos, que surgem justamente dessa dificuldade de acolher as diferenças que o outro me apresenta, né? Às vezes, o conceito que nós temos quando pensamos nessa dinâmica da unidade, da relação, né, de uns para com os outros, é que, às vezes, a unidade, ela requer uniformidade, que é todo mundo ser igual. E, na verdade, não. A unidade, ela pressupõe a acolhida das diferenças. Então, nós somos chamados a ser testemunho, né, dessa união no qual nós nos colocamos como corpo, nós nos colocamos como corpo dessa igreja cujo Cristo é a cabeça, né? Onde nós nos colocamos como parte desse corpo que integra a vida da igreja. E aí, sendo corpo, cada um de nós tem a sua missão, né? E às vezes, quando discutimos, quando estamos nos relacionamos, a gente acaba nós acabamos tendo nossos atritos, divergências, mas a comunicação, a partir do momento em que ela se torna eficaz, ela é capaz de resolver esses conflitos. Irmã, a Gabriele colocou aqui no comentário, né? Eu brinco que o terço é o meu remédio diário para me dar sabedoria, para lidar com desafios do meu dia a dia. E percebi que quando queremos, podemos rezar em qualquer lugar. Exatamente. É justamente esse o ponto, Gabriel. Como tem um ditado que diz que eu não sei se eu vou saber falá-lo corretamente, se não vocês me corrijam e falam como é a forma correta, mas quem quer cria a oportunidade, né?
ou algo em torno disso, mas é justamente isso, às vezes a gente aproveita, né, quem tem o costume de pegar o ônibus, ou vai caminhando para o trabalho, eu mesmo fazia muito isso, antes de entrar na congregação, quando eu estava caminhando para ir para o trabalho, era a conta de rezar um terço inteiro, e é justamente, nós vamos criando esses momentos, que se a gente olhasse de uma forma ampla, nós não veríamos oportunidade. Mas quando a gente tem, de fato, esse propósito, nós vamos criando a oportunidade de fazer. Eu acho que o que você falou é muito verdade, porque o que acontece? A minha avó, eu aprendi com a minha avó reza um rosário por dia. Todos os dias ela reza um rosário. E eu falo, gente, isso é impossível, eu não dou conta de rezar um terço. Como que essa senhora consegue rezar um rosário? Aí ela falava, Gabriele, tem como dar jeito em tudo. Quando você começar a ter uma visão diferente, você vai ver que certo momento gera oportunidade. Aí ela começou a falar isso. E eu fiquei com isso na cabeça um dia de manhã. E eu percebi que todo dia de manhã eu ficava no metrô o tempo todo, editando vídeo, mexendo no telefone, numa hora que não tinha necessidade de eu fazer aquilo que eu poderia estar fazendo em outro momento. Então, eu tenho o hábito de todo dia de manhã, no metrô, indo trabalhar, tirar esse momento aí e tá rezando o meu texto. Para, como diz minha avó, é um remédio diário para a gente não surtar. Bom, sabe a sua avó, Gabriele, realmente, ela deixou um modelo bem, bem forte. A Kellen? Desculpa, cliquei errado. Tranquilo, Kelly. Tá ótimo, podem continuar, obrigada. Nada. Então, acho que é justamente isso, né? Acho que agora eu me lembrei de um ditado que a minha avó utilizava, que era isso: tudo na vida tem jeito, só não tem jeito para a morte. Então, eu acredito que esse seria o modelo que a gente poderia ter em mente quando a gente pensa nessa dinâmica do cultivo da nossa própria oração, né? Então, passando um pouquinho agora para frente dessa discussão dessa dimensão da comunicação interpessoal, então, por que ela é importante? Então, o primeiro motivo, né, o primeiro ponto é justamente o conhecimento, né? A relação com o outro, ela permite com que eu conheça a pessoa que está ao meu lado, a pessoa do meu convívio diário, e assim conheço a sua história. Né? Às vezes, as nossas antipatias, às vezes, as nossas dificuldades de relação, elas se estabelecem a partir desse julgar o outro sem conhecer a história. Então, quando a gente entende ou ouve, às vezes, o próprio testemunho, a própria fala daquela pessoa, nós vamos entendendo o porquê daquele comportamento, o porquê daquela atitude que, às vezes, me desagrada, né? E o conhecimento é ele que vai favorecer com que nasça o amor, né? Nós amamos a Deus porque nós o conhecemos. Deus nos ama porque Ele nos conheceu primeiro. Então, também, eu só vou ser capaz de amar o outro a partir do momento em que eu também conhecê-lo, né? Conhecer a sua história. Essa relação interpessoal, ela também gera o processo de aprendizagem, que é a troca de informações importante na celebração, né? Esse processo é contínuo, né? Às vezes um tem mais domínio sobre uma determinada técnica, né? Às vezes eu preciso transmitir uma celebração eucarística e alguém tem um conhecimento maior sobre os instrumentos, sobre os recursos, outro já vai ter um olhar mais atento ali para o ângulo em que eu vou ter que pegar a missa para que ela tenha uma imagem melhor. Então, esses conhecimentos, eles vão se somando e nós vamos aprendendo uns com os outros através dessa partilha. Também outro ponto importante é quando isso proporciona uma mudança em nós, né? Com isso, nós nos tornamos pessoas mais flexíveis, superamos nossos preconceitos, né? Essa mudança que a comunicação interpessoal proporciona, ela vai nos tornar pessoas mais sensíveis, né? Mais abertas, capazes de ouvir mais, capazes de estar mais atentas para essa dimensão de conhecer o que é a pessoa do outro. Outro ponto importante, né, é a superação da timidez. Tenho certeza que, assim,
Quem aqui alguma vez na vida teve que falar na frente de muitas pessoas, fazer algum comunicado, nem que fosse sim a primeira vez? Quem aqui não se tremeu nas bases? Quem aqui não ficou com a mão gelada, o suor frio, a voz saiu embargada, parecia que ia chorar, ou às vezes não queria nem sair? É justamente esse processo que todos nós temos, né, de estar ali na frente de muitas pessoas, de não ser aceito, não ser acolhido, né? A gente tem medo do julgamento do outro, mas essa relação interpessoal, ela favorece a superação da timidez. No final, medo a gente sempre vai ter, mas com o tempo, à medida que nós vamos nos conhecendo, à medida que nós vamos formando essa dimensão da confiança através dessa relação mútua, então nós vamos aprendendo a confiar sobretudo no grupo ao qual nós fazemos parte, aliás. Outro elemento é o estabelecimento de amizades, né? Às vezes tem amizades que vão nos ensinando, que nos proporcionam o estabelecimento de relacionamentos sadios, né? E às vezes também elas vão nos acrescentar, né? Quando precisarmos quando tivermos alguma necessidade, alguma ajuda, também essas amizades muitas vezes serão aquelas que nos estenderão a mão quando nós precisarmos. Então, a dimensão dessa comunicação interpessoal, ela também nos favorece dentro dessa dinâmica, dentro dessa parte da nossa vida. E ela também nos ajuda a compreender os nossos sentimentos, né? Pois a comunicação, ela se expressa a partir dos sentimentos, das qualidades e das limitações. Ela vai favorecer essa dinâmica do autoconhecimento, que é esse aumento da percepção de nós mesmos. Também vai nos fazer com que nós saiamos da nossa casca e nos coloquemos também a serviço, que às vezes também a nossa dinâmica é de apontar para o outro, né? É de falar o que está errado, ou às vezes se colocar numa posição de alguém que nunca é chamado, de alguém que nunca é acolhido, de alguém que nunca é reconhecido, mas às vezes a gente precisa dar o passo, né, que vai ser decisivo. E esse passo é justamente isso, se colocar, ter a iniciativa de ser proativo e se colocar à disposição também. Então, precisa partir de nós também mudar algumas realidades, às vezes com as quais nós não concordamos. Também ela ajuda na superação de conflitos, né? Quando muitas vezes eu fico fechada em mim mesmo, nas minhas questões, nas minhas dificuldades, nos meus problemas, né? Fico voltando muito para o centro de mim mesmo, então eu não sou capaz de superar os conflitos que às vezes essa dinâmica que é criada em mim mesma, ela vai refletir ali na relação que eu tenho com os demais. Então, quando eu sou capaz de sair dessa dimensão do centro de mim mesmo, então eu serei capaz de superar os conflitos, né, com aqueles que pensam diferente. E o resultado disso é a existência de um testemunho que seja coerente com aquilo que eu desejo comunicar, né, através das minhas atitudes, dos gestos, das ações propriamente dito. Então, dentro dessa perspectiva, ainda dessa comunicação interpessoal, a gente vai compreendendo que fazemos parte de um grupo, né? E os grupos surgem sempre como resposta às necessidades que a sociedade apresenta. Às vezes, os grupos surgem para poder atender uma demanda, alguma problemática, e aí esse grupo, ele gera uma identidade, e essa identidade vai promover a coesão dos membros que o compõem, né? Então, esse sentido de pertença, ele vai surgindo a partir do momento em que essa identidade do grupo, ela vai sendo definida, né? O que une as pessoas que compõem a pastoral da comunicação, a PASCOM? O que une as legionárias e legionários que participam ali da Legião de Maria? O que une os membros da pastoral da acolhida, da liturgia e de tantos outros grupos que a gente tem dentro da igreja? É justamente o estabelecimento dessa identidade comum, que muitas vezes se dá pelo desejo que cada um tem de servir,
né, de servir dentro dos diversos ministérios, dentro dos diversos carismas que existem dentro da própria igreja. Então, essa é a identidade comum, sobretudo, essa identificação com a pessoa de Cristo, que é o que também nos torna, né, nos faz aderir a esse projeto dentro da igreja. Então, quando as nossas necessidades estão satisfeitas dentro da dimensão do grupo, então esse processo de inclusão, ele é mais eficaz. Dentro do grupo, nós também temos a dinâmica, podem surgir algumas dinâmicas que fazem parte do próprio contexto ali grupal. Muitas vezes, para que se haja uma ordem, é preciso se definir um controle, né? É preciso se estabelecer um controle. E muitas vezes esse controle, esse cuidado, né, para que o grupo continue sempre na mesma, como eu posso dizer, dinâmica, né, na mesma linha, muitas vezes é preciso que alguém exerça esse papel da autoridade, que é justamente para favorecer com que o grupo se mantenha coeso, né? Então, nesse sentido, as lideranças, elas têm um papel muito, muito forte, né? Muito importante dentro dessa dinâmica dos nossos grupos. Também pode-se haver uma adesão, uma coerência, né? A partir dessa dinâmica da afeição. A afeição, ela já é um pouco diferente ali da autoridade, que muitas vezes ela se dá no nível hierárquico, ela vai se dar pela afeição, pelos meus sentimentos, né? Ela vai envolver a pessoa por uma identificação em que ela sente as suas necessidades atendidas ali dentro do grupo. E aí ela também vai ser a responsável por gerar a confiança. É claro que, se nós pensarmos nessas duas dinâmicas, da autoridade e do controle e da afeição em extremos, então a autoridade, quando ela é exercida de forma errônea ou de forma ineficaz, ela vai acabar sendo muitas vezes autoritária, opressiva, né? Sim. Sim, irmã, tá muito bom esse conteúdo, a gente está, assim, gostando muito, eu, pelo menos, eu acho que todo mundo tá aí, dá um joinha aí, gente, quem tá gostando. Mas eu interrompi porque o padre Daniel, ele tá aqui conosco, ele acabou de sair de uma missa, se quiser abrir a tela aí, padre Daniel, para a gente ver. Ele está com a missão aí de estar na assessoria da nossa comunicação da região Nossa Senhora Aparecida, né? O padre Fabrício, ele foi para outra região e a gente teve a alegria de estar com o padre Daniel agora, não estamos sós, né? Nunca estivemos, mas, e aí o padre Daniel conseguiu essa brecha aí para poder dar um oi para a gente, conhecer a turma aqui, né, padre Daniel? E saudar a gente aqui. Boa noite. Boa noite. Graça e paz. É só passando mesmo para dar um oi, porque eu já tenho outro compromisso. Nós estamos com uma adoração jovens, com mais ou menos 250 jovens me esperando. Mas só para dizer assim, eu estou me reiterando, né, das coisas, então talvez este restinho de ano vai ficar um tanto quanto difícil para eu participar de tudo e estar em todos os momentos, porque eu já tinha uma agenda pré-estabelecida, não é? Que além da PASCOM, eu sou também o diretor espiritual do ECC de todo o regional, da nossa região. Então, mas é só para dizer assim, que estou à disposição, né, para aquilo que precisar, aquilo que eu puder ajudar, dentro dos meus limites, mas com o coração sempre muito aberto. O que eu puder oferecer, iria oferecer, mas também quero aprender muito com vocês, que eu acho que estão quilômetros na minha frente em relação a PASCOM, né? Eu trabalhei na comunicação, mas na época de rádio, TV, jornal. Então, esse mundo digital, para mim, ainda é tudo muito novo.
E hoje a gente está aprendendo aqui, Padre Daniel, com a irmã Tayane, ela é das Paulinas, ela tem assim, muita propriedade, ela está falando para a gente. Foi até assim, providencial o senhor entrar nesse momento que ela está falando com relação, né, irmã, de se sentir grupo e dessas motivações, né? Uhum. Sinta-se conosco. Isso é importante. Então, aí eu só para falar um oi para vocês, deixar minha bênção, dizer que pode contar comigo. E as Paulinas o que falou em comunicação católica, Paulinas, é sinônimo. Não é, irmã? É isso aí. Foram pioneiras na comunicação no Brasil. Não é? Exatamente. Então, só deixar minha bênção para vocês. Peço mil desculpas de não poder ficar, porque a adoração é em um outro bairro, então ainda tenho que me deslocar até lá. Né? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Bom encontro Amém. com vocês, bom aprendizado, e eu vou ver se no próximo eu esteja em tempo integral. Tá bom? Se Deus Tá quiser. certo. Prazer conhecê-lo, Padre. Graça e missão. paz. Graça e paz. Obrigado. Para quem entrou agora, a gente não está acabando, viu? O Padre Daniel entrou só para dar uma bênção aqui, para falar que está conosco aí, da comunicação, né, irmã? A gente aqui não é só Páscoa, é Páscoa e comunicação, a gente está interligados aí. E aí a gente continua agora. Desculpa interromper, tá bom? Tranquilo. Mas então, gente, por que é importante ter em mente esses conceitos, né, e entender essa dinâmica de como os grupos eles podem se associar e como essas relações se estabelecem? Porque depois, dentro da celebração litúrgica, essas relações que são estabelecidas, aquilo que é vivido interiormente, internamente, isso vai ser refletido na prática da liturgia, na preparação da liturgia e na forma como cada pessoa vai viver a liturgia. Por exemplo, se existem ali divergências dentro do próprio grupo, se existem dificuldades na relação do grupo, o que vai acontecer? A liturgia, ela vai ser comprometida, né? A gente vai ver ali, às vezes, uma falta de comunicação, um desacordo, às vezes alguém com cara torcida, justamente por isso, porque às vezes a relação que é estabelecida dentro do grupo, ela vai interferir na forma como se vive a liturgia. Por isso, essa importância de se viver essa comunicação nesses vários âmbitos, pessoal, interpessoal, né? Trabalhando a partir do trabalho consigo mesmo, até o estabelecimento da relação com o outro. E ampliando um pouquinho mais o leque da comunicação, nós temos a comunicação massiva, ou a comunicação em massa, né? Vocês viram que a gente está ampliando o leque, né? Partindo de uma comunicação que nasce dentro da própria pessoa, depois ela se estabelece num grupo, depois ela vai e aumenta e se amplia, se estende para as massas, né? E dentro dessa realidade que nós temos, principalmente, né, nesse contexto em que nós trabalhamos, em que está mais presente a dinâmica das redes sociais, o alcance desse grande número de pessoas, ele é muito favorável, ele é favorecido, na verdade, pelos meios de comunicação. Então, essa comunicação massiva, ela tem como fim transmitir e disseminar uma mensagem para o maior número de pessoas possível. Ela também ela é favorecida pelos meios de comunicação. E ela tem como característica principal possuir um emissor, né? Às vezes é uma pessoa que vai transmitir essa mensagem e ela vai alcançar inúmeros receptores. Uma prova disso, gente, eu não sei se aqui tem alguém que reza isso, mas vamos pegar ali o texto do Frei Gilson, né? Ele é né? Tem ali o seu canal, e aí milhares de pessoas
participam, né, seguem e fazem a oração. Isso é um exemplo de comunicação em massa. Isso eu citei porque é um exemplo comum, mas nós temos aí as TVs católicas, nós temos, né, a TV Aparecida, tem a Canção Nova, pensando, né, nos meios católicos, justamente para entender que é um que comunica para uma quantidade, um mar de gente, né? É uma comunicação que ela tem um alcance muito amplo, né? E nós não temos controle sobre quem está recebendo essa comunicação e a forma como está recebendo essa comunicação. Então, essa parte eu concluo colocando o que é apresentado no Diretório da Comunicação, número 100. Toda liturgia, e de modo particular a Eucaristia, é memorial da paixão, morte e ressurreição do Senhor, que celebra a unidade e a comunhão de uma igreja viva. A transmissão por meios eletrônicos deve ser ao vivo. Uma transmissão gravada, embora também evangelize, possui somente o estatuto de documentário ou de reportagem. O que acontece? É a importância de se viver a liturgia, né, a celebração, no momento em que ela acontece. Por isso ele chama a atenção, não é que é proibido, não é que não se possa que não se possa participar, mas é entender que também a missa ela tem a celebração eucarística ela tem a sua importância no momento em que ela acontece, porque ali é um mistério, é o novo, ela está acontecendo no agora. Então, antes de passar para a nossa próxima temática, eu acho que a gente pode fazer o intervalo, aí depois a gente volta para eu concluir a parte da comunicação e passar a liturgia. Tá ótimo. Então, a gente faz como nós temos feito nos outros dias. A gente para um pouquinho, toma uma água. Não dá nem tempo de jantar, né, gente? E volta em 5 minutinhos, porque, assim, eu acho que cada minuto que a gente perde aqui, mano, tá sendo muito rico. Então, eu, pelo menos, não quero perder nem um tempinho aqui. A gente volta. Aí você avisa quando retornar, tá? Tá. 5 minutinhos, você mesmo avisa, que vai ficar todo mundo aqui. São quantos minutinhos? São 5 minutos, 5. Tá? Aí, 8h37, a gente retorna, tá bom, gente? Dá um joinha aí para quem tá ok. Então, tá bom. Então, vamos. Então, 8h35 a gente volta.
Então, vamos voltar para poder dar continuidade ao conteúdo, né? Terminando essa parte da comunicação, entrando na dimensão da liturgia. Então, outro aspecto que nós podemos levar em consideração dentro da dimensão da comunicação é justamente essa linguagem humana, né? Que ela se dá por dois meios principais, um que é a razão e outro é a emoção, né? Então, eu coloco justamente essa balancinha, né? Em que ela ajuda a pensar, a refletir essa dinâmica, né, de que as duas têm que estabelecer um certo equilíbrio entre si, né? Quando a gente pensa no excesso de razão, quando a pessoa ela se comunica ou ela se relaciona de uma forma extremamente racional, corre-se o risco dela viver o individualismo. Mas quando é uma pessoa que é excessivamente emotiva, ela acaba se iludindo pelas próprias concepções, pelos próprios conceitos, pelas próprias fantasias que ela cria. Então, muitas vezes, essas pessoas, dentro de um contexto de grupo, dentro da realidade, né, de uma pastoral, elas são aquelas que, às vezes, acabam cobrando demais dos outros aquilo que, muitas vezes, elas fantasiam, né, gerando perspectivas, né, projetando suas necessidades na pessoa do outro, ao passo que aquelas pessoas que são extremamente racionais acabam se fechando no seu mundo, né, a sua forma de pensar é o correto, né, e isso vai dificultando e colocando barreiras dentro do estabelecimento da própria comunicação propriamente dita. Então, para superar esse desafio e para que essa balancinha entre razão e emoção ela possa se dar de uma forma mais equilibrada, então é necessário sair de si mesmo para ir ao encontro do outro, né? E é só a partir dessa dinâmica é que se pode estabelecer uma realização de forma adequada. Então, agora passando para esse contexto da liturgia, né? O que seria a liturgia? Ela é uma palavra composta de dois termos, né? Que vem do grego, leiturgia, onde leitos é povo e ergon significa ação, obra, trabalho. Então, por definição, a liturgia é a ação, obra ou trabalho em favor de alguém, de uma comunidade ou de um povo, né? Nesse sentido, então, a liturgia, ela sempre vai para além de mim, mas ela também pode se estabelecer no cotidiano da minha vida. Às vezes a gente vive a liturgia desde o momento em que acordamos, né? Quando a gente tem os nossos ritos, nossos hábitos, né? A gente acorda, levanta, vai escovar os dentes, vai arrumar a cama, vai se arrumar, tomar banho. Então, nós também vamos vivendo a nossa liturgia ao longo da nossa vivência, ao longo do nosso dia. E quando a gente pensa nesse sentido mais amplo da liturgia, esse servir de uma maneira mais ampla, né? São essas ações que nós assumimos no nosso cotidiano, no exercício da nossa missão, do nosso apostolado, né? Da pastoral da qual nós fazemos parte, e que vai nos levar para uma vivência plena dessa liturgia, que é aquela que sempre nos coloca em movimento. Então, quando a gente pensa na história da criação do termo, né, o que era a liturgia, partindo-se ali desde os primórdios ali do que a gente concebe como um rito litúrgico. Então, no início, ela se direcionava à atividade dos sacerdotes em função do povo. Um exemplo que a gente tem dentro da Bíblia é quando a gente pega ali a história de João Batista, e quando o anjo vai anunciar a Zacarias, né, o pai de João Batista, o seu nascimento, o que acontece? Ele tinha sido o sacerdote sorteado para se fazer as oferendas ali do templo, mas ele está sozinho no templo, né? A experiência que ele faz ali sozinho com o anjo, ele faz ali
apenas com ele, porque o povo está do lado de fora. Então, essa atividade que ele realizava em função do povo, na oferta dos sacrifícios, né, do incenso, todos os ritos ali que ele fazia representando o povo, né, e tendo sido eleito para fazer ser incumbido dessa missão, isso era um ato litúrgico, já desde essa época. Também, no Novo Testamento, quando a gente tem que Jesus é o sacerdote por excelência, como é o comunicador por excelência, é o sacerdote por excelência, porque ele é o elo de união entre o povo e o Pai, né? Ele é essa ligação. Então, as suas ações, elas levam para além da dimensão da sua própria vivência, da sua própria prática. Então, as ações de Jesus, elas vão para além dele. E também em Paulo nós vemos que anunciar o evangelho é a sua liturgia. Então, a missão de Paulo, a sua obra, né, todas as suas ações, elas são direcionadas para o serviço do povo através desse anúncio do evangelho, né, dessa missão de anunciar o evangelho principalmente para os gentios. Paulo também, ele vai ampliar essa dimensão da ação litúrgica, que é oferecer a própria vida e o seguimento de Jesus através dos gentios, né? Então, Paulo, ele vive tão radicalmente a sua missão como apóstolo, né, como cristão, como meio de evangelizar, que ele paga como consequência dessa adesão a essa proposta radical, ele paga com a própria vida, mas ele paga de forma consciente, ele vai até o fim. E ele também exerce essa missão que é significativa dentre ali o meio dos gentios, né? Ele é conhecido como apóstolo dos gentios, que ele foi para além dos muros de Jerusalém, né? Na evangelização dos outros povos que não estavam ali sob a vivência da cultura judaica. A liturgia também é o ato vivencial experimental da vida de Deus pela comunidade reunida. E celebrar também pressupõe comunhão fraterna. Então, esse serviço, essa celebração, a vivência do ato litúrgico, ela pressupõe que essa relação se dê de forma fraterna, né? O ato litúrgico leva a essa comunhão fraterna, propriamente dito. Então, o chamado de Deus transforma a comunidade em povo de Deus agraciado pela sua misericórdia. E ao longo dos anos também, a liturgia ela foi sendo definida, sendo vivida através de várias denominações, fossem através de ritos sagrados, da celebração, da ação de graças, do ofício. Houve várias formas como a liturgia ela foi sendo vivida ao longo do tempo, ao longo dos séculos, até que, com o advento do século XX, as celebrações que a Igreja reconhece como suas e que estão contempladas nos seus livros oficiais e se realizam pela comunidade cristã e por ministros instruídos para tal fim, é o que vai definir o que passa a ser a liturgia, o que passa a ser concebido como liturgia a partir desse momento, até que chegamos no conceito que nós compreendemos hoje como sendo a liturgia, né? Que, resumindo, ela é uma ação sagrada que se apoia nas mediações humanas dos sinais, da palavra e dos elementos naturais ou criados pelo homem para realizar o seu fim. Em suma, o fim da liturgia é a glorificação de Deus e a santificação humana, né? A liturgia tem como esse fim levar a essa experiência com Deus, estabelecer essa relação, e relação, pelo que nós vimos até agora, relação é comunicação, né? Então, a liturgia é esse meio, né, pelo qual se estabelece, se permite, se favorece essa comunicação com o transcendente. E essa comunicação que é celebrada, que é comunicada através da liturgia, ela leva em conta a dimensão do mistério,
né? E o que é o mistério? É algo que está oculto, algo que não é revelado, né? A gente sempre fala na dimensão do mistério, compreendendo a missão de Cristo, né, na nossa vida, no nosso ser cristão. Então, esse mistério que é Deus para nós, ele é revelado através das ações, através da vinda de Cristo, do que ele pregava, do que ele ensinava. Então, esse mistério é revelado através da sua pessoa. Mas sabemos que esse mistério não se esgotou, né? Apenas uma parte dele, porque se esgotasse, já não seria mais mistério, né? Então, o já e o ainda não. Ele contempla, ele abarca essa compreensão de que ele revelou tudo, de que ele revelou na plenitude, né? A revelação alcançou a sua plenitude através da revelação feita pelo próprio Cristo, mas ainda assim não a esgotou, porque Deus continua se revelando, né? Continua se manifestando, continua sendo mistério para nós. A liturgia também é a celebração da ação redentora de Deus presente na pessoa de Cristo. Ela é a promoção do diálogo entre Deus e as pessoas. Então, como disse, a liturgia, ela favorece esse contato, essa celebração do mistério, que nós, através dos ritos, dos atos que a englobam, nós celebramos cotidianamente. A linguagem simbólica manifesta a presença de Deus e cria sentido na vida das pessoas. Então, por que são importantes todos aqueles símbolos que nós trazemos, que nós temos presente ali dentro da dimensão da liturgia, né? Dentro de uma celebração, dentro da vivência da liturgia? Porque elas nos ajudam a fazer esse contato com o transcendente, né? Com Deus. Né? Os símbolos, né, que são utilizados dentro da dinâmica, dentro da ação litúrgica, dentro do ato litúrgico, eles nos ajudam a favorecer eles nos comunicam, né, essa identidade de Deus, eles nos ajudam a fazer essa experiência, né, com Deus. Revela-se de maneira diferente a cada pessoa. Então, a forma como o rito litúrgico, a ação litúrgica em si, ela se dá, ela vai ser experimentada, ela vai ser vivida de maneiras diferentes por pessoas diferentes. Cada um vai ser capaz de estabelecer uma comunicação diferente. Né? Nem todos vão responder da mesma forma à celebração de um determinado rito. Alguns, às vezes, vão vivê-lo de forma mais profunda, outros vai ser mais superficial, vai ser outra experiência que vai despertar nele essa dimensão da vivência do mistério. Então, como se trata de comunicação, e a comunicação ela também tem essa dimensão pessoal, então ela vai depender da recepção da própria pessoa para que essa experiência ela possa ser favorecida e vivenciada. Então, a liturgia, então, ela tem essa característica de estabelecer múltiplas relações, porque os símbolos têm sentidos, têm significados que vão ser experimentados de maneira diferente por cada pessoa. É igual a Gabriele estava partilhando aqui, ela tem uma experiência com a oração do terço. Ela vive a partir daquilo que ela experimentou, a partir do que ela aprendeu com a avó, a partir daquilo que ela vivenciou ao longo da sua vida. É diferente de uma pessoa que nunca teve alguém como modelo, alguém que a ensinasse, ou às vezes que nunca teve essa prática na sua vida. Então, para dizer, né, de uma forma assim muito simples, a experiência de rezar o terço, né, como eu trouxe aqui, ela vai se dar de maneiras diferentes, de acordo com pessoas diferentes, porque elas tiveram experiências diferentes, foram criadas em ambientes e contextos diferentes, e isso tudo, como eu havia dito, faz parte dessa dimensão de como cada um vai viver essa experiência litúrgica. Também na liturgia, nós compreendemos que é celebrado que nós como uma memória, né? Qual memória?
a memória da Páscoa do Senhor, né? Quando nós celebramos ali a dimensão da consagração de Cristo, né? Nós fazemos memória da sua Páscoa, da sua paixão, morte e ressurreição. Nós fazemos memória desse rito que permeia, né, e que está no centro de toda a nossa fé cristã. E dentro dos registros, dentro do que nós temos como testamento, né, como ensinamento dentro dos evangelhos, o próprio Cristo nos diz, fazer isso em memória de mim. Então, recordem, né, celebrem, façam memória, relembrem sempre aquilo que é essencial. Então, a liturgia, ela também é memorial, justamente porque também é um cumprimento do mandato que o próprio Cristo nos deixou. E ele ainda diz: e todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, é uma memória que ela precisa ser continuamente alimentada, continuamente nutrida, continuamente vivenciada, para que ela não seja esquecida, né? Para que ela se mantenha sempre atual. E para que ela seja, e uma vez que seja continuamente celebrada, vivida, experimentada, ela vai nos ajudando nessa nossa própria conversão, né? Nessa nossa própria transformação num outro Cristo, né? Porque nós, como cristãos, somos chamados a também ser outro Cristo na vida dos outros. Também é importante, dentro da compreensão, dentro do conceito do que é liturgia, principalmente desse contexto da comunicação, a dimensão da linguagem. Por quê? Não é possível celebrar o memorial de Jesus sem viver intensamente a comunicação. Então, a linguagem que se é utilizada durante o ato litúrgico, durante os ritos que envolvem ali, que estão presentes dentro desse memorial litúrgico, ela precisa ter uma linguagem que seja compreensível para as pessoas que estão vivendo esse ato litúrgico juntamente com o celebrante ali. É preciso que a linguagem tem que favorecer com que a mensagem transmitida através da liturgia ela chegue ao outro, né? Então, ela precisa ser simples. E um dos meios para poder ser utilizados na liturgia para se fazer a comunicação desse mistério se dá através dos símbolos litúrgicos, né? Que seriam modelos, né, de símbolos litúrgicos, fazem parte do nosso cotidiano e às vezes a gente não sabe. Por exemplo, um símbolo litúrgico é o sinal da cruz, né, que nós fazemos antes de iniciar uma oração, ao concluir uma oração, antes de iniciar, no início da celebração eucarística, ao final. Então, o sinal da cruz é o símbolo de nós cristãos, né, porque ela faz essa memória, né, do sentido, do significado de quem somos nós, qual é a nossa identidade, né, quem nós seguimos. O sinal da cruz, ela tem esse fim. E nos primórdios, né, o sinal da cruz, ele começou a ser feito para que os cristãos, eles externassem aquilo que eles viviam interiormente, através da sua adesão, através da profissão, da sua fé, eles faziam o sinal da cruz para expressar a sua identidade, para dizer, eu sou cristão, né? Eu abraço essa fé. Então, o sinal da cruz se torna um sinal visível, né? Para aqueles que ainda não entendiam a proposta, ainda não entendiam quem eram aqueles que se diziam ser seguidores desse Cristo. Então, o sinal da cruz passa a ser esse sinal externo da adesão à fé cristã. Também existe a persignação. O que é a persignação? É aquelas 3 cruzes que a gente faz na frente da testa, da boca e do coração, né? Pedindo para que o Senhor, que seja iluminada a nossa mente, seja iluminada
que a nossa boca só profira coisas positivas, né, coisas boas, e também para que a gente abra o nosso coração para a experiência com Deus. Então, esse também é um símbolo litúrgico que é próprio da nossa fé. Outro elemento também que está presente na liturgia desde sempre é a imposição das mãos. Geralmente feito quando se vai se dar alguma bênção, né? Se vai rezar pela pessoa, se fazer alguma intercessão, né? Aqui coloquei a foto do próprio Jesus fazendo a imposição das mãos. Na verdade, ele está tocando o homem cego, né? Ele toca, ele cura através do seu toque, né? É através da sua imposição que o milagre acontece, né? Em que a vida desse homem foi transformada. Também temos o abraço da paz. Dentro da dimensão litúrgica, o abraço da paz é esse sinal de reconciliação para se celebrar a mesa eucarística, né? É o sinal de reconciliação, de que as relações, as dificuldades foram superadas, né? Os atritos, os desentendimentos foram perdoados, é o reconciliar-se antes de ir para a mesa da Eucaristia, antes de comungar. Então, o abraço da paz é outro símbolo litúrgico que tem esse significado tão importante. Outro que, assim, é essencial e faz parte da nossa profissão de fé é justamente o altar da ceia, onde celebramos a Eucaristia, que é um marco também da nossa fé cristã, né? É o símbolo primordial para a nossa vivência, para a vivência da nossa fé, na verdade, né? É o ápice da oferta, né? É o ápice ali da celebração eucarística, né? É o ápice dessa comunicação que se estabelece entre o transcendente, entre Deus, entre a revelação do seu mistério e nós, que continuamos celebrando a sua memória. Também, dentro desses símbolos, nós temos ali a dinâmica da luz e da treva, né? É marcante esse símbolo, principalmente ali na Semana Santa, mais especificamente ali no Sábado Santo, né? Em que antes de começar o rito propriamente dito, todas as luzes são apagadas, e aí só o Círio Pascal, ele é o primeiro a entrar ali, rompendo as trevas, rompendo ali a escuridão do sepulcro e trazendo essa luz, que é a luz de Cristo, do Cristo ressuscitado. Então, é uma simbologia muito bonita, que se a gente vive na sua essência, é isso que ela nos comunica, né? Que Cristo é a luz que ilumina as trevas que existem dentro de nós. Então, ela faz parte do próprio rito, né? Ele tem esse sentido propriamente dito. Outro símbolo é a dimensão o da terra e das cinzas, né? Mais especificamente o das cinzas. Quando a gente vai lá quando a gente, na quarta-feira de cinzas, né? Tem ali colocadas as cinzas na fronte, né? Ou às vezes aqui em cima, um pouquinho da cabeça, ou aqui na testa, é justamente esse sinal de penitência, né? E a gente vê nos relatos bíblicos justamente essa dinâmica, né? Por exemplo, quando Jonas anuncia a Nínive, né, que tudo aquilo que Deus tinha falado, né, para que se convertessem, para que eles seriam destruídos por causa da sua vida, né, que estavam levando uma vida devassa ali, como sinal de arrependimento, o que eles fazem? Eles se vestem ali em sacos e colocam cinzas na cabeça. É esse sinal de penitência, né, que a gente vê que desde os tempos antigos eles assumem esse significado. E para nós hoje também tem esse sentido, as cinzas, a contrição, né, o arrependimento, o colocar-se nessa atitude penitente com o fim de buscar a reconciliação, reconhecer o nosso pecado, reconhecer os nossos erros e voltar a estar
e voltar a nós e restabelecer a nossa relação com Deus. Também temos o óleo, que também está muito presente dentro das nossas ações litúrgicas, principalmente ali quando vai se ministrar os sacramentos, seja do batismo, ali do crisma, também no sacramento da unção dos enfermos. O óleo está muito presente nessa vivência litúrgica da nossa fé, né? E dentro do sentido que nós temos na nossa história, né, como cristã, né, o óleo também era aquele que era utilizado quando se iria consagrar o ungido de Deus, o escolhido, né? É com óleo que Samuel vai ungir a Saul, é com óleo que Samuel vai ungir Davi quando ele é escolhido por Deus, e é com óleo que cada um dos seus escolhidos, os seus ungidos, eles também vão marcar as pessoas que foram eleitas, que foram chamadas para uma missão específica. Temos também a dimensão das vestes litúrgicas, né? Elas comunicam trazem uma harmonia também quando elas são bem utilizadas, né, quando não se há excessos, né, a veste do sacerdote, ela comunica a sua autoridade, ela comunica ali a sua missão diante da Assembleia, assim como as vestes dos leitores, as vestes daqueles que irão, as vestes dos ministros, as vestes de quem vai servir ao longo da celebração. Então, as vestes, elas também comunicam, né, essa disponibilidade, esse colocar-se a serviço ali durante o ato litúrgico propriamente dito. E, além disso, também existem os gestos, né, o ajoelhar-se, o ficar de pé, o sentar, né, o próprio sinal da cruz, como a gente partilhou ali, tudo isso faz parte e comunica dentro da dimensão da celebração litúrgica propriamente dita. Além desses símbolos, a liturgia ela também estabelece a comunicação através do próprio corpo, né? O corpo é um veículo nato para exprimir os afetos e a vida da alma. Por isso, é importante quando nós estamos diante das pessoas, quando estamos ali durante a celebração litúrgica propriamente dito, que nós fiquemos atentos à nossa própria postura corporal, né? Como eu havia dito, às vezes nós temos ali as nossas dificuldades dentro da dinâmica do grupo, às vezes houve algum desentendimento antes da celebração propriamente dito, e aí se nós não estamos bem, se não ficamos bem depois das situações experimentadas, o que acontece? O nosso corpo vai comunicar esse nosso desconforto, seja através da expressão facial, seja através da forma como nós nos movimentamos, seja através de como nossos braços vão estar posicionados. Por exemplo, muitas vezes se eu cruzo os braços quando eu estou com raiva, eu estou comunicando a minha insatisfação e o meu fechamento para o meio que está ao meu redor. Então, é importante estar atento para aquilo que nós estamos comunicando dentro do ato litúrgico, porque isso também vai ser refletido às pessoas que estão ali participando conosco, e às vezes ele vai ser experimentado e vivenciado também por elas. Então, aí fica a questão, o que meu corpo comunica, testemunha a minha fé? Então, a forma como eu vivo essa liturgia, como expresso meu testemunho, a coerência daquilo que eu estou vivendo internamente, realmente vai testemunhar aquilo que, na essência, eu vivo, né? Então, partindo desse conceito, né, dessa relação que a liturgia tem com relação ao nosso próprio ser, nós também compreendemos que a liturgia também é lugar de celebração. Aliás, para que a liturgia aconteça, é preciso se estar atento para o local onde ela vai
ser celebrada, não só as pessoas que estão participando ali do ato litúrgico propriamente dito, elas comunicam através de si, das suas expressões, dos seus gestos, do seu corpo, como também o ambiente no qual essa liturgia acontece, ele também vai comunicar, ele também faz parte da comunicação do mistério. Então, daí a importância de se ter um ambiente que comunique aquilo que é essencial, né? Às vezes a gente é só observar, né? Como a nossa comunidade ela se prepara, ela prepara o ambiente para a celebração litúrgica propriamente dito. Será que ela se preocupa em colocar ali uma flor, né, principalmente ali durante os dias solenes, né, durante a celebração propriamente dito, se preocupa de quando tem, por exemplo, a festa do padroeiro, né, de colocar ali a imagem mais próxima, ou quando se está fazendo uma novena, né, como que essa comunicação é feita no ambiente, né, para que as pessoas entendam que é aquilo que nós estamos celebrando, né? Se é a celebração eucarística, não vai ter o ambão com o lecionário, né? Não vai ter as velas no altar, né? Ao longo de toda a celebração, não vai ter os símbolos que remetem a essa experiência de fé, que vão fazer com que a pessoa compreenda aquilo que ela está vivendo. Ou será que às vezes as coisas são deixadas assim de lado, ou às vezes, ao invés de falta, nós temos excessos, né? Porque às vezes, eu tentei encontrar uma imagem que ilustrasse o que eu queria dizer, mas não encontrei, mas coloquei esse altar, que assim, embora não esteja muito carregado, às vezes tem tanta informação, às vezes tem tanta coisa ali ao redor do altar, que comunica, que mais, assim, deixa a pessoa perdida do que realmente comunica algo, né? Ao invés de favorecer essa vivência e essa experiência pessoal com a celebração propriamente dita, com a experiência com a palavra, faz a pessoa se perder em todos os ornamentos, em todas os enfeites que são colocados. Eu lembro de uma experiência de uma paróquia que eu participava, assim, à missa. Olha, às vezes eu me perdia durante a celebração de tanta informação que tinha dentro ali da capela. Era um tanto de paninho pendurado, e à frente também tinham outros enfeites assim, então tudo era muito chamativo, e às vezes dificultava essa vivência ali da própria experiência pessoal, com a dimensão litúrgica propriamente dito. Oi, irmã, eu recentemente, acho que quem é de rede social viu, para além dos símbolos, a música também, né? A gente teve um padre que o pessoal foi cantar uma música, ficou muito parecido com aquela música do Calypso, né? E o padre começou a rir no altar, porque assim, destoou, né? Destoou da liturgia ali, né? Então, e o desafio da gente, enquanto pastoral, né? Mesmo de pastoral independente da Páscoa, é onde a gente está aí nesse meio, né? Como que a gente lida com isso, né? Assim, para auxiliar, não para reprimir, né? Mas. Exato. Exatamente, você falou, me lembrou, eu vi esse vídeo, a pessoa se empolgou, né? Colocou lá a abertura, muito semelhante, de fato, a esse tipo de ritmo, né? Mas o fato é que mais desconcentrou do que, de fato, ajudou na vivência litúrgica. Inclusive, a música é um outro ponto que eu vou colocar, não sei se está depois dessa temática, mas é justamente isso. A música, a canção, ela também comunica, né? Às vezes a gente acha que uma música é bonita, porque ela vai nessa linha, porque o cantor canta muito bem, porque a mensagem é linda, mas não é litúrgica, né?
não tem os elementos que são próprios ali daquele ato do momento litúrgico que se está vivendo, né? Então, se há um momento em que se vai haver ali o ofertório, né, que geralmente se coloca alguma música, que seja realmente aquilo que está dentro da proposta da liturgia, né, do momento do rito ali das ofertas, né, que fale das ofertas que são apresentadas, do vinho e do pão, né, que são ofertados ali, que vão fazer memória do ato da Eucaristia propriamente dito. Às vezes o que a gente coloca são músicas bonitas, né? Para alguns pode até ser uma boa experiência, mas no todo, né, destoa do conjunto e destoa da proposta da vivência do ato litúrgico, né? Então, assim, na medida do possível, como a Aline mesmo lembrou, a gente vai tentando ajudar, né? Não impor, porque muitas vezes a gente causa cisões nesse sentido. Mas é bom conversar, falar um pouquinho, né? Conversar ali com o padre, para que todos falem uma língua só, né? Todos sejam coesos. Então, outro aspecto dentro dessa dimensão é a comunicação visual, né? A linguagem humana, ela torna visível o que é invisível. Então, por que é importante essa dimensão do cuidado com os elementos em que eu vou apresentar para a pessoa? Justamente por causa disso, porque eles vão simbolizar, eles vão ajudar na experiência desse mistério, né? Esse mistério que não é plenamente revelado, mas esse mistério cuja experiência é favorecida através dos elementos que vão ser utilizados ali durante a celebração, né? Eles vão ajudar, vão favorecer com que essa experiência seja mais palpável, né? O símbolo fala, né? Às vezes o símbolo fala muito mais do que uma palavra, muito mais do que o celebrante vai dizer ali. Então, o símbolo, ele tem muitos sentidos, principalmente dentro da vivência da nossa própria liturgia, né? Tudo no templo, né, no caso, dentro da igreja, deve comunicar o mistério de Deus, né? Então, não é qualquer música que pode ser colocada, não é qualquer elemento que eu vou usar para ornamentar ali a região em que fica o altar, não é qualquer símbolo que eu vou colocar ali, porque tudo, no final, tem o seu significado. Tudo que vemos deve gerar uma identidade na comunidade, né? Então, esses símbolos têm que ajudar a favorecer essa experiência de fé da pessoa na comunidade. Então, que elementos a gente tem na igreja, né, que favorecem esse sentido, essa experiência? Nós temos ali o sacrário, nós temos ali a presença do altar, que lembra a dimensão do sacrifício, né? O sacrário onde fica guardado ali o corpo de Cristo, lembrando lembrando ali o sepulcro onde ele ficou, né? Temos ali a luz que fica do lado do sacrário, que é justamente para lembrar esse Jesus que está presente ali naquele local. Então, tudo deve favorecer para que a comunidade tenha essa experiência, né? A liturgia, ela deve ajudar a comunicar esse mistério. E agora nós entramos naquilo que a Aline partilhou, né? A comunicação, aqui, comunicação. Então, a música, dependendo, ela pode favorecer essa experiência que leva para além de nós, que nos faz estabelecer essa relação com esse mistério, que é o próprio Deus, como também, às vezes, uma música mal escolhida, né, mal utilizada, e que, às vezes, se encontra fora do contexto, ela pode dificultar essa experiência pessoal também. Então, daí a importância também de que as equipes, né, que são responsáveis por pela escolha, né, das músicas dentro desse aspecto da liturgia, que elas também entendam o porquê de estarem, de que certas músicas elas devem ser escolhidas ou não, aquelas que vão caber ou não para
para esse fim. E, por fim, também nós temos a tecnologia, o uso das tecnologias na celebração litúrgica. Então, hoje é cada vez mais comum a gente ver ali o uso de dispositivos, seja para transmitir as celebrações, né, os acontecimentos, os eventos ali da comunidade, através das redes sociais, principalmente. Mas até para o uso dessas tecnologias, a gente precisa ter um cuidado, né? E um dos primeiros cuidados, né, que precisam ser tomados é justamente a preparação do ambiente antes da celebração propriamente dita. Porque às vezes acontece da pessoa chegar uns 10 minutinhos antes, uns 5 minutinhos antes de se começar, e ela querer fazer a sua oração pessoal, já se colocar começar a se preparar para o momento que ela vai experimentar através ali da celebração, e às vezes o que acontece? Está se testando o som, está ligando os aparelhos, às vezes uma pessoa vai se comunicar com a outra para pedir ferramentas, para pedir os instrumentos para se preparar, e isso acaba atrapalhando essa experiência pessoal daqueles que não fazem parte desse contexto, mas que estão ali para participar de outra forma. Então, é preciso ter em mente que, assim como a experiência de Moisés, né, você está entrando num lugar sagrado, né, numa terra santa, e aí é preciso tirar as sandálias e se colocar se colocar em atitude de respeito pelo momento que ali vai ser celebrado, né, pela motivação pelo qual que levou essas pessoas a estarem ali. A liturgia, antes de tudo e depois de tudo, palavra, e palavra a ser celebrada. Então, o cerne, a essência, aquilo que é primordial dentro da dimensão litúrgica é justamente a celebração da palavra e pela palavra. E concluindo agora a minha fala, eu vou falar um pouco dos objetos do culto, né? Porque a comunicação, ela também se estabelece através desses símbolos que a gente vê cotidianamente, seja através do Círio Pascal, né? Que ele é utilizado ali no tempo propriamente da Páscoa, depois só é aceso, por exemplo, no batismo, em determinados ritos da nossa igreja, seja através dos próprios instrumentos, né, dos próprios objetos que são utilizados ali durante a consagração, como a âmbula, o cálice, né, as partículas que serão consagradas, as alfaias que são aquele tecido que são utilizados nesse momento da consagração propriamente dito, o turíbulo, que contém o incenso, que representa levar essas ofertas para Deus, né? O próprio ostensório, que tem ali a hóstia dentro de si, né? Para nos colocarmos em atitude de adoração, assim como o missal, os candelabros e vários outros elementos, eles têm uma comunicação e um fim próprio. Ou seja, no final de tudo, todos esses objetos, todos esses recursos, todos esses meios são, dentro da liturgia, são meios que comunicam para nós esse mistério, que é anunciado, que é recordado, né, cotidianamente, através da celebração do ato litúrgico propriamente dito, né? Então, nós, como agentes de pastoral, como lideranças, né, como pessoas que estão ali integradas, cabe a nós também esse zelo por favorecer com que essa celebração ela se dê de forma favorável, se dê de forma efetiva e favoreça com que a experiência do povo, né, porque a liturgia também é celebrar para o povo, ela possa se dar de uma forma mais eficaz, né? Que uma forma que tenha sentido, em que tudo o que está sendo comunicado favoreça com que esse povo, né, com que essas pessoas, elas possam ter a sua experiência pessoal com o próprio Cristo. Então, sendo assim, eu concluo a minha fala. Tudo isso que eu fui falado, na verdade, muito mais, está nesse
manual, que foi esse livro que foi escrito pela nossa irmã, que fala justamente dessa temática, comunicação na liturgia. Então, se vocês tiverem a curiosidade de querer aprender um pouco mais, tem esse recurso que é disponível. Então, a minha gratidão a vocês por isso, por me ouvirem, e se tiverem alguma colocação, alguma coisa para dizer, fiquem à vontade. Alguém tem alguma pergunta, algo para falar aqui para a irmã Tayane? Vamos aproveitar esse momento, né? Que agora a gente já está chegando ao fim, mas são informações preciosas, né, irmã? Que a gente ao todo tempo está ali lidando com elas, né? Com esse espaço. Então, como, né, eu imagino que todo mundo já está aí, né, satisfeito com o conteúdo. Eu acho que poderia ser assim, a gente poderia trabalhar vários outros dias, porque é muita coisa, né, irmã? Muita coisa para tratar sobre esse tema, comunicação e liturgia. Mas eu já queria te agradecer, tá, por essa partilha tão rica aqui para a gente. Eu acredito que para todos também foi muito importante, tá? Sendo PASCOM, sendo de outras pastorais, a gente lida com isso o tempo todo, então é muito importante né, essa informação. Para quem não viu, a lista de presença está no chat, tá, gente? Pode, depois, pode entrar lá e dar uma olhadinha. E aí não preocupem, assim, quem chegou depois pode preencher o nome também. Eu queria que quem pudesse, quem não tivesse muito descabelado igual eu, pudesse abrir a câmera para a gente tirar uma foto com a irmã, né, gente? Para a gente fazer essa memória aí depois dos nossos encontros, tá? Pelo menos a gente tem esse costume de fechar a câmera. Eu sei que às vezes a gente está no trânsito e tal, mas quem puder, dá para a gente fazer essa foto aí com a irmã Tayane. Então, vamos lá. O Igor tá parecendo só a sombrinha dele, né, Igor? Põe uma luz aí, Igor. Ótimo. Então, vamos lá, né? Deixa eu... 1, 2, 3, vamos fazer outra foto para garantir o sorriso. Tá ótimo. Depois eu mando no grupo. Irmã, se você puder disponibilizar a apresentação para a gente rever depois o conteúdo, né? Trabalhar, se quiser mandar também o link de onde a gente adquire o livro, ou se tiver algum lugar que a gente consegue acessar também, pode mandar para a gente. E onde a gente consegue conversar com você também, né? Se a gente tiver alguma dúvida, alguma coisa, se você tiver disponibilidade, né? Eu já faço esse convite. E aí, gente, o nosso próximo encontro, a gente está acabando já, graças a Deus, esse ciclo de formações. O próximo, como eu falei no início, eu vou tentar trazer a questão da comunicação inclusiva. Tayane, você está convidada, viu, irmã? Tem um servidor da Cúria, ele é PCD, ele é cego e ele se dispôs a dar uma formação sobre comunicação inclusiva. E aí a gente, né, o pessoal gostou muito da ideia, a gente está tentando fazer essa troca aí do tema, para poder ser o nosso próximo encontro, tá bom? Que vai ser no dia 7 de novembro e o nosso último dia 5 de dezembro, tá bom? Quando estiver disponível, eu mando o link também para todos. Você quer dar uma última palavra aí, irmão, para despedir da gente? Fazer uma oração final? Então, eu queria agradecer a oportunidade, né, de falar, né, falar sobre comunicação é a essência, né, do meu carisma, do carisma como irmã Paulina. Queria agradecer a paciência e a escuta de todos também, porque realmente é um conteúdo muito denso, são muitas informações,
e parte justamente dessa relação que nós estabelecemos, né, daquilo que é comum, daquilo que nós vivemos no cotidiano, mas às vezes não nos damos conta, né? Então, eu queria agradecer novamente por estar aqui, por vocês nos cederem a possibilidade de estar aqui falando com vocês, partilhando um pouco dessa dinâmica da comunicação propriamente dito. Então, para poder concluir, eu convido para que a gente reze a oração do Pai Nosso, né? Que é a oração por excelência que nós rezamos, e que justamente ela foi ensinada por aquele que foi e continuará sendo o maior comunicador da nossa história de fé, que foi o próprio Cristo, né? O Pai Nosso é a oração mais perfeita que existe, né? Porque ela foi ensinada pelo próprio Cristo. Então, vamos pedir para que ele, de fato, possa ser aos poucos gerado em cada um de nós, para que nós também possamos comunicar esse Cristo que vive e que vai se formando na nossa vida e se manifestando através das nossas atitudes, através das nossas ações, e vai pouco a pouco nos configurando a Ele. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na assim terra na terra como no céu. pão nosso de O nosso cada dia dia nos dai nos dai hoje, hoje, perdoai-nos as perdoai as nossas ofensas, ofensas, assim como assim nós como nós perdoamos a quem perdoamos a nos quem tem nos tem ofendido, ofendido. e não nos Não nos deixeis cair em tentação, mas mas livrai-nos livrai-nos do mal. Amém. Estivemos e permaneceremos reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigada.